a nossa luta é contra a esquerda ou contra a direita? Tá aí a pergunta. Seja bem-vindo ao meu canal, que Deus abençoe a nossa vida. Carta de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente adquire um inimigo. E a palavra fala claramente que o diabo é o inimigo de nossas almas. E a palavra fala também que o diabo ele é sagaz. Então, e ele luta, ele está o tempo inteiro lutando contra o ser humano para destruir. Então, algumas das estratégias que ele tem usado é teologia da prosperidade financeira, triunfalismo terrestre. Então, várias estratégias ele tem agido aí para tirar o foco da grande mensagem poderosa e libertadora que é a mensagem da cruz. Então, a estratégia do diabo é essa daí. Ele introduzir sorrateiramente, sutilmente, heresias, no intuito de mudar o foco e impedir que essa mensagem seja propagada e fique na mente das pessoas. E agora eu quero falar sobre uma das ações que o diabo tem empreendido contra a Igreja de Deus, contra o ser humano em geral, para desviar o foco dessa grande mensagem. É isso que o diabo tem medo, que o diabo não quer. Não quer que seja propagada a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho verdadeiro. E agora, o que o diabo está fazendo? Está entrando na igreja e tornando a igreja política. Então, eu percebo que a igreja, nos últimos anos, ela está politizada. Então, a mente do crente hoje é que Deus ele tem ali um lado político, no caso é a direita, e a gente tem que apoiar esses políticos da direita, tem que apoiar a direita e apoiar, no caso, o ex-presidente Bolsonaro, fazer de tudo para que ele volte ao poder, para barrar as ideologias da esquerda. E aí, quando o Bolsonaro voltar para o poder, aí sim, aí feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque, sabe, é essa ideia aí que o diabo tá agindo. E isso em detrimento da mensagem do evangelho transformadora. Então as pessoas estão perdendo a visão. E o diabo usa alguns falsos profetas. Eu vou mencionar aqui um deles que está levando as pessoas a não enxergar da forma correta os desígnios de Deus e enxergar qual é o verdadeiro inimigo. Houve um evento em São Paulo, no 7 de setembro, onde estava ali um evento político. Estava lá o pessoal da direita, alguns da bancada evangélica e o pastor Silas Malafaia. Esse Silas Malafaia é mais um cabo eleitoral do Bolsonaro. Ele parece um advogado, ele é advogado do Bolsonaro e é procurador da direita, que é o representante. Ele não é mais um pastor evangélico, ele é um procurador da direita. Aí estava lá, olha só a falta de visão e muitas pessoas seguindo ele. E olha só a falta de visão de uma pessoa dessa daí. Avenida Paulista parada, uma manifestação, mais de 2 milhões de pessoas e a mídia inteira virou notícia no Brasil inteiro. Ele perdeu a oportunidade de usar aquilo como era um exemplo, era um evento político, mas ele poderia usar essa estratégia para proclamar a mensagem da cruz, já que ele é um pastor evangélico, e entender, passar a visão correta, né? Que ele perdeu a visão, mas se era um homem de Deus ali, ele poderia passar a mensagem correta, a visão correta de que a nossa luta não é contra carne e sangue, nós não temos que guerrear à esquerda. E estava ele lá todo, quem é o inocente? É o Bolsonaro ou é o Alexandre de Moraes? Vejam vocês, tal, e Deus é contigo, presidente, tal, envolvido na política, um cabo eleitoral da direita, e falando e se intitula pastor. Olha só, ele deveria passar a ideia de que nós não somos inimigos da esquerda. As pessoas que estão na esquerda, corruptos ou não,
ou na direita também, que tem corrupção na direita também, todos precisam de Jesus e todos precisam ter o pecado purificado no sangue de Jesus, e todos precisam da mensagem do Evangelho do Reino do Céu, da mensagem da cruz, a mensagem transformadora. Essa é a visão correta de um homem de Deus. Ele negou Jesus ali, milhões de pessoas ouvindo ele, preocupado com o candidato escolhido por Deus. Como se Deus escolhesse um candidato, ele ia escolher alguém como o rei Davi, por exemplo, que ia governar até a morte. E Israel tinha vitória no tempo dele, mas agora nós estamos em outro momento. E Deus não iria escolher um candidato desse tipo aí. Então a visão mudou. O diabo conseguiu mexer na mentalidade. Tem crente aqui que fala, que acha que o Bolsonaro... Já tem que falar também que eu não sou petista, não gosto do PT, não votei no Lula, não queria que o Lula ganhasse. Mas se Deus tivesse escolhido Bolsonaro, não tinha STF que impedir ele de ser presidente então. E se Deus fosse escolher, hoje ia escolher alguém do tipo do rei Davi, do apóstolo Paulo, do apóstolo João. E eu imagino que ali, numa oportunidade daquela que esses falsos profetas tiveram aí, que nem Silas Malafaia aí, num evento, milhões de pessoas ouvindo, eu imagino João Batista ali, o apóstolo João, o Paulo, Tiago, Pedro, rei Davi falando ali, eles iam pedir para matar novamente, ia mandar João para a ilha, para morrer de fome na ilha de Patmos, de volta. Se fosse João Batista, ia pedir para cortar a cabeça de João Batista, mas eles iam proclamar o evangelho de Deus, e falar assim: olha, você que é da esquerda, não importa, da esquerda ou de direita, você precisa de Jesus, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Se trata de algo superior, não é Brasília que está em jogo, não é esse reino aqui, não é o Brasil aqui. Jesus te ama e Ele está esperando, está de braços abertos por você, tanto de direita como da esquerda. Deus não nos chamou para guerrear contra a esquerda, contra a direita. E a gente não precisa ficar depositando confiança em bancada evangélica. Bancada evangélica, na minha visão, é mais oportunistas. Se aproveita que alguns ideais da direita coincidem com alguns ideais da Bíblia. E aí eles se aproveitam e ficam ali no poder ali. E não precisa confiar em alguém que agora o Brasil tem um presidente cristão, agora o Brasil para o Senhor. E como se alguém, no caso, se o Bolsonaro voltar, aí o Brasil agora vai ser do Senhor Jesus, vamos declarar o Brasil do Senhor, porque tem um presidente cristão. Não precisa disso daí. Para barrar as ideologias da esquerda, é só clamar o nome do Senhor, Deus poderoso, Ele faz. Se Ele quiser que pare as ideologias da esquerda, Deus vai parar, Ele vai usar quem Ele quiser, Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Tem que clamar diretamente ao Senhor, não precisa ficar defendendo igual o Silas Malafaia aí. Brasil, vamos orar para o nosso presidente cristão. Que presidente cristão é esse daí? Não representa Jesus Cristo nada. É mais um adúltero no terceiro casamento, boca suja, fala palavrão o tempo inteiro aí. E tem crente, tem pessoas que ainda eu respeito. Se você acha, respeito você. Pode pôr a opinião aí, fala: William, eu acho que você está errado nesse ponto, não tem problema nenhum. Eu respeito a opinião. A opinião minha é que na direita não tem ninguém aí para representar Deus, e Deus não está engajado em política. Se Deus quiser quiser mudar a carga tributária, quiser parar as ideologias da esquerda, Deus vai fazer isso. Deus é soberano. Agora, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 26, tem um versículo muito importante, muito interessante. Diz assim: porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor. É essa a mensagem que o diabo não quer que seja propagada. E aí ele quer introduzir a politicagem na igreja para desviar o foco. Anunciais a morte do Senhor. Por quê? Porque foi lá na cruz que o Senhor conseguiu a vitória. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados purificados pelo Senhor. Lá na cruz. É essa mensagem que tem que ser propagada. Em vez dessa bancada evangélica ficar lá militando contra a esquerda, tem que militar em prol da mensagem da cruz, em prol dos desígnios do Senhor Jesus. E eles poderiam aproveitar
que milhões de pessoas ouvem eles e propagar isso daí. Por isso que não dá para acreditar em direita, não dá para acreditar em bancada evangélica. A nossa guerra não é contra a esquerda e não é contra a direita. E é interessante que pessoas da direita, como o Silas Malafaia aí e outros, não conseguem enxergar a corrupção na direita, né? Parece que todo mundo da direita é bonzinho, todo mundo é cristão, conservador, tá tudo ok. Então, perdeu totalmente a visão. Bem-vindo à visão correta da mensagem do Evangelho do céu, do Reino do Céu, a mensagem da cruz, que é a mensagem mais poderosa, porque foi lá na cruz que o Senhor nos resgatou. E Ele está interessado em ganhar tanto a direita como os da esquerda. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo continue nos ajudando a compreender os seus desígnios e os seus caminhos. Amém.